Então, a gente vai retomar o Sutra do Ataque do Coração. A gente está já do meio, indo em direção mais do meio para o final do texto, embora ainda faltem alguns bons trechos. E a gente está, num certo sentido, olhando agora o coração do Sutra do Coração, que é quando ele começa a aprofundar essas 4 frases que como que marcam o ensinamento do Prajnaparamita. Forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. A gente hoje como que vai concluir essa frase que ela é emblemática, né, dentro do texto, e ela é como se fosse o início de um convite de reflexão que surge dentro do Sutra do Coração, né? Tem aquela parte introdutória que contextualiza tudo e agora então começa então um roteiro de contemplação do tema da vacuidade. Começa com essa frase. A partir disso, todo o restante do sutra se desdobra. Vocês devem ter notado que esse texto ele não é necessariamente um texto fácil, mas ele também não é necessariamente um texto excessivamente complexo, que provavelmente a gente se iria entrar em contato se a gente fosse se debruçar em textos tradicionais do budismo. Então isso aqui é um texto que é como se ele tivesse num caminho do meio. Ele não é nem por um lado um texto tão introdutório, quase nova era, de ficar apresentando espiritualidade e o esoterismo tibetano, alguma coisa desse tipo, mas ele não é também, por outro lado, um texto que é excessivamente técnico, que a gente, na segunda página, já fecharia e procuraria uma coisa mais interessante para fazer. Então é como se ele, para quem tem o contato com o budismo da forma que a gente tem aqui onde a gente mora, em que não é de uma maneira tradicional, a gente está, de alguma forma, praticando, estudando e tentando fazer com que essas visões, esses ensinamentos possam fazer sentido na nossa vida, é como se fosse já uma etapa de amadurecimento a gente entrar em contato com um texto desses, porque ele, ao mesmo tempo que dialoga com aspectos da vida cotidiana, é como se ele introduzisse quase que uma seriedade, porque ele vai trazer uma espécie de rigor que a gente não necessariamente está acostumado quando a gente vai se aproximar de textos, né, que dizem respeito à espiritualidade ou ao budismo. Eles têm muitas vezes uma função muito curativa, que é maravilhosa, né? Mas aqui é como se ele introduzisse essa visão que a gente poderia dizer quase que terapêutica da realidade e do mundo. Ele traz um certo rigor, um pouco filosófico, um pouco analítico. Então, isso faz parte da estrutura também do próprio ensinamento do Sutra do Coração, né? Então, essa parte é muito interessante. Então, às vezes ela pode ficar um pouco maçante, um pouco cansativa, mas ela, por outro lado, introduz quase que uma disciplina, ela introduz quase que um roteiro. Então, a gente, quando for sentar para olhar algum conteúdo, a gente agora tem um GPS, né? A gente tem um mapa e que vai dando uma lista de contemplações, é quase uma lista de exercícios para a gente fazer. O que é uma coisa interessante, porque a gente não necessariamente se aproxima de textos que a gente vai chamar ligados à meditação, à espiritualidade ou budismo, que tenham essa carga, né? Que tenham esse embasamento, que tenham essa densidade. Então esse texto ele como que introduz um pouco isso, né? Tá certo que às vezes ele é um pouco sério nos exemplos, né? E aí a gente fica tentando encontrar exemplos mais leves, assim, até mesmo mais descontraídos, para a gente poder metabolizar as palavras, né, o próprio eixo do Sutra do Coração, né, que é sempre muito emocionante. Então a gente viu um trecho que foi relativamente denso na semana passada
E hoje a gente vai continuar, já vai entrar um outro tópico, né, dentro da nossa conversa. A gente vai, então, fazer um pulo dentro do próprio texto. Vocês vão ver que, para quem está acompanhando o livro, ele vai introduzir uma série de perguntas e respostas um pouco aleatórias no meio do texto. Então, que é uma parte que eu não entendi muito bem, né? Porque geralmente aquilo poderia ficar no final de um capítulo, alguma coisa assim, e ele introduz aquilo no meio da conversa, simplesmente, né? Então, é como se estivesse seguindo uma linha de raciocínio, aí tem perguntas assim que a gente pode imaginar que são transcrições de algum evento, algum momento que ele estava numa audiência, numa sala, num retiro, num curso, numa palestra, e aquilo foi gravado, as pessoas no final fazendo perguntas para ele gravou, ele transcreveu, ele publicou ali no meio. Então, as perguntas elas são interessantes, né? Elas colocam também uma linguagem um pouquinho mais leve, mais criativa também da parte dele de tentar explicar o que ele vinha colocando no texto. Mas aí vai ficar um pouco de curiosidade assim para quem quiser depois olhar com calma essas perguntas, né? E respostas, né? Pode olhar de uma maneira mais descontraída depois, mais leve. E aí a gente vai concluir hoje a parte de hoje. A gente vai entrar então vai avançar um pouquinho dentro do próprio Sutra do Coração. Então, se vocês lembram, né? Tem essa colocação do Shariputra. Aí o Avalokitesvara ele vai dizer: forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Aí a gente vai começar a ver a parte seguinte, em que diz: do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Isso completa os 5 skandhas. A gente vai ver que a gente está se demorando mais no primeiro skandha, né, no primeiro agregado, e depois a ideia é que é a mesma forma, o mesmo jeito que a gente demorou em tentar entender as formas, a gente vai se demorar a entender as sensações, a gente vai se demorar a entender as percepções, o que são as formações mentais, as estruturas kármicas e a nossa sensação de consciência, essa sensação de ter alguém do lado de dentro experimentando, analisando, tendo ideias e julgando as experiências, julgando o mundo, né? Então, como que isso está interligado? Como que esse observador interno, ele não se separa das minhas marcas kármicas? Como que as minhas marcas kármicas, elas conduzem as minhas sensações, o que eu acho bom, o que eu acho ruim, o que eu gosto ou não gosto. Como que as minhas percepções da vida, da realidade, do mundo, do dia a dia, elas estão totalmente embasadas nas minhas impressões kármicas e como que a maneira como eu vejo as formas, elas estão totalmente inseparáveis das minhas marcas internas também. Isso são 5 skandhas. Então é interessante, ele vai mostrar como que o skandha da formação mental, ele dá origem e ele embasa todos os outros. As minhas marcas kármicas, elas são o que eu tomo por base para poder experimentar o mundo. Essas marcas kármicas, elas não são simplesmente marcas etéreas, elas estão grudadas no corpo também, elas estão grudadas na nossa energia, elas estão dentro da nossa experiência direta da vida. Então a gente vai hoje só pincelar isso para que esses outros skandhas, né, esses outros agregados, a gente possa nos outros encontros começar a olhar, né? Mas é como se hoje, depois dessa parte aparentemente mais densa, ele começa de um jeito um pouco mais leve, porque é como se ele quisesse de novo voltar para o objetivo. O que que a gente quer com o estudo da vacuidade? O que que a gente quer obter disso, né? Por que que isso pode ser interessante para nós? Então é como se ele voltasse para o norte. Para quem tem o texto, a gente parou na página 133. Vocês vão ver que tem um subtítulo ali que diz O Caminho do Meio sem o Meio, que já é uma forma super bonita de falar, né? Porque a gente, quando fica imaginando o caminho do meio,
é como se fosse sempre um meio termo entre os extremos, né? Quase uma espécie de centrão. A pessoa diz, não, eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou do centrão. E o centrão, ele sempre ganha esse apelido fisiológico, porque é como se ele se vendesse para qualquer coisa. Aqui não é isso. O caminho do meio, ele não tem um meio. Ele não é um acordo na realidade de pegar isso aqui eu tolero, isso aqui não, isso aqui sim. Então a gente chegou a esse acordo. Não é sobre isso. Mas o que que esse assunto todo, né? O que que a gente quer, onde é que a gente quer chegar com isso? E ele fala assim: como a gente já viu antes, a realização da vacuidade, ela torna tudo mais leve. A gente deveria andar nessa direção. O estudo, a nossa capacidade de aprofundar dentro das experiências, ela, no fundo, deveria deixar a gente com uma qualidade de leveza, uma qualidade de conseguir se distanciar e conseguir ver aquilo e guardar quase um sorriso de estar conseguindo perceber o aspecto luminoso da experiência. A gente não nega a dureza, não nega o aspecto kármico, mas tem uma luminosidade ali acontecendo. Isso torna tudo mais leve. Então, o estudo do tema da vacuidade, ele não deveria deixar a gente mais sério, mais pesado, nem, muito menos crítico, simplesmente mais crítico no sentido convencional. Deveria colocar a gente numa posição de mais leveza. É um pouco estranho a gente ter que fazer um caminho um pouco árduo para encontrar leveza, né? Mas é porque aqui ela é uma leveza que está vindo junto de uma profundidade. Ela não está vindo de uma coisa simplesmente tilelê, assim, né? De deixa fluir, deixa rolar, e daqui a pouco a gente é atropelado pela realidade de novo e de novo, né? Aqui é como se tivesse uma profundidade de visão, realmente, né? Deixa tudo mais leve. Por isso, os bodhisattvas, eles não percebem, ele diz aqui um copo. Os bodhisattvas, eles não percebem um copo exatamente da mesma maneira que nós, e nem se fixam na sua existência real. Aqui ele disse um copo, mas pode ser qualquer coisa. Eles experimentam o sofrimento da mesma maneira que nós. Eles não experienciam ver uma árvore do mesmo jeito que nós. Eles não experimentam da mesma forma. Não tem a mesma dramaticidade que a gente coloca nas coisas. Mas nem por isso tem menos beleza. Ele fala assim: é mais como um sonho lúcido. Não é que nada apareça, mas os bodhisattvas, eles são cada vez mais capazes de sustentar sua realização da vacuidade em meio a qualquer coisa que apareça. Não importa o quão intensa possa ser. Esse é o treinamento, né? Como é que a gente mantém essa visão no meio das coisas que aparecem? Então, as práticas, elas são como que um treinamento artificial, em que a gente se retira do movimento para poder treinar uma visão. Mas é só treinar, porque daqui a pouco que a gente levanta, aí vem a prática. Como é que a gente mantém essa visão no meio das coisas? O que aparece se torna cada vez mais leve, e por fim não há diferença alguma entre estar em meditação e não estar em meditação, porque a realização na meditação, ela se transfere totalmente para as quaisquer outras atividades e experiências. Então aqui uma outra coisa interessante, que é como que a realização na meditação, ela se transfere totalmente para as atividades que a gente faz. Então aqui ele coloca isso como a coisa mais importante, que não é a meditação em si, ela não é o ponto principal. O ponto é o que transborda da meditação, é o que irradia dali de dentro. Então ali é um meio para a gente poder transbordar algo que ali a gente começa a se familiarizar. Então
até o ponto da gente conseguir manifestar isso de uma maneira relaxada, de uma maneira aberta. Ele diz assim: isso aqui, caminho do meio, significa, em termos de visão e de prática. A rigor, em termos da visão, o caminho do meio nem sequer significa um meio entre duas coisas. Por exemplo, quando nós falamos de existência e inexistência, não tem um meio real entre elas, como algo que seja metade existente e metade inexistente. Se nós pensamos que existe algum meio, apenas acabamos de encontrar alguma coisa a que nos agarrar. Aí já estragou tudo, porque se a gente encontra um caminho do meio, e o caminho do meio, ele enfim é o mais elevado, a gente, sem se perceber, se torna sectário do caminho do meio, seja ele qual for. Pode ser o nosso caminho do meio aqui. Aí a gente vira sectário dele. É fácil a gente querer alguma coisa onde a gente se agarra. Então, aqui o problema é o quão intenso a gente se agarra a alguma coisa por acreditar que ela está certa. Isso é a experiência da cegueira. É como que a experiência lúcida, ela é uma experiência aberta. Isso vai se chamar de caminho do meio. Não tem que provar que existe ou que não existe. Uma lucidez. O que o Buda originalmente ensinou como caminho do meio foi o caminho do meio entre o ascetismo e o hedonismo. O caminho do meio entre o excesso de indulgência nos prazeres dos sentidos e a autotortura. Porém, em termos de visão, não podemos realmente falar de um caminho do meio ou mesmo de um meio, porque isso significaria a identificação de alguma coisa. Sempre que nós identificamos algo, não é a vacuidade ou realidade última, porque ainda temos algum ponto de referência e alguma coisa sobre a qual nos apoiar. Isso não é ausência de base ou liberdade de pontos de referência. Por exemplo, a gente pode ficar apegado sem perceber ao próprio referencial da vacuidade, e isso se torna o nosso sectarismo. Então vem alguém conversar com nós, a gente diz, olha, mas isso é vazio. Aí a gente está pegado à vacuidade, porque a gente vai reduzindo todas as experiências à vacuidade. É como se a gente se tornasse uma espécie de moedor. Então todo mundo que chega, a gente arremessa aquilo dentro do moedor, dá o play e vai moendo tudo. É questão de tempo até todo mundo vai um para o lado, um para o outro, nós vamos ficando sozinhos. Que ninguém quer um moedor que simplesmente desmanche uma vez depois da outra as experiências, porque isso não resolve, né? Ainda que não está errado, a gente perde o aspecto de curiosidade de como é que é possível a gente entrar dentro de uma experiência dessas. Como é que pode? O que que faz alguém se interessar? O que que faz a mente ir naquela direção? O caminho do meio tem essa abertura. Então ele não está preocupado com algum ponto extremo, né? Então ele diz assim: por isso, alguns mestres tibetanos interpretam a palavra tibetana uma, e é interessante porque em tibetano se pronuncia uma, como meio ou madhyamaka, como significado de nem mesmo um meio. Em outras palavras, o caminho do meio, em termos de visão, significa que não há nem mesmo um meio, muito mesmo e muito menos quaisquer extremos ou polos opostos. Porque é sempre contraditório, né? É sempre contraditório. Então, a gente chega. O Khenpo Tsutrim Gyaltsen aqui tem essas imagens muito interessantes das contradições das coisas, né? Então, ele dizia, por exemplo, a gente tem os. Vamos supor que a gente tenha cílios, né? Aí, enquanto ele está no rosto, tá bem. Mas se ele cai do rosto e cai num prato, aí dá ruim. Aí tem a unha. Aí tu tem a unha. Se a unha tá no dedo da mão,
ela está bem. Mas se a gente chega na casa de alguém e encontra pedaços daquela unha, vamos dizer assim, em cima do sofá, aí ela não devia ter saído do dedo e ido para cima do sofá, né? Não devia ter feito isso. Então, já tem uma experiência de nojo, que enquanto a unha estava lá, alguns minutos antes, ela ainda estava grudada na ponta do dedo da pessoa, aquela experiência de nojo talvez não surgisse. Mas numa questão de uma tesourinha passar por ali, o nojo brota automaticamente. Então, essa noção que ele começa a brincar é como ele está mostrando para nós a contradição natural das experiências todas que a gente vive. Então, aquilo é difícil cravar que alguma coisa seja assim ou que seja assado. Depende de muitas causas e condições. A gente não consegue afirmar objetivamente, de maneira última, nada, porque depende sempre de um contexto. O que importa é o contexto. Então aqui ele começa a brincar com isso, né? Então é como se fosse uma maneira da gente ser devolvido à dimensão sutil da experiência, né? Que a gente vai chamar da contribuição da nossa mente, né? A experiência ela acontece na mente sempre. Então o caminho do meio, em termos de visão, significa que não há nem mesmo um meio, e muito menos quaisquer extremos ou polos opostos. Por exemplo, se nós segurarmos nossos dois dedos indicadores à nossa frente, poderemos identificar o meio do espaço entre as duas pontas dos dedos. Mas e se nós tirarmos esses dois dedos? Onde estará aquele meio? É um pouco fazer assim, né? Aí tem um espaço no meio. Aí tu pensa, bom, tá aqui, a gente achou um objeto, né, que é o espaço. Aí tem uma hora que tu tira, vai para onde o tal do objeto esse, o tal do espaço? Foi para onde? Onde é que está aquele meio? Isso é interessante de ver nas relações, né? Porque, por exemplo, isso está ligado à nossa relação com o próprio espaço, né? Então, por exemplo, se a gente não conhece alguém, a, a distância, ela aparentemente precisa ser maior. Do contrário, a gente vai achar que a pessoa, no mínimo, é um pouco folgada, porque ela está invadindo o nosso espaço, né? É tipo alguém que chega na nossa casa, ou pede alguma coisa emprestada, ou alguma coisa assim, e a pessoa vai entrando e vai mexendo, e pensa, oh, peraí, não te dê esse espaço, né? Não te dê essa liberdade. Então, tem uma fronteira ali, que ela é uma fronteira completamente imaginada, mas ela é real. Experimenta cruzar para tu ver. A gente é cheio dessas fronteiras. Essas fronteiras, elas circundam o nosso corpo, elas circundam os nossos objetos, né? Elas circundam tudo. A gente está sempre rodeado, né, de fronteiras, de espaços, né? Que é meu, o que é do outro. A gente vai privatizando isso. É muito surreal a forma como a mente constrói essas experiências, né? Então, são os pontos de referência. Então, por isso, se os pontos de referência que definem um meio desaparecem, a gente também já não consegue mais encontrar ou falar sobre um meio. Se nós insistirmos e continuarmos olhando para o ponto no espaço vazio, que antes identificamos como meio, só estaremos teimosamente nos agarrando a algum ponto de referência que não está mais lá, uma vez que as condições mudaram. É como insistir que Nova York fica a leste quando estamos em algum lugar na Europa, só porque ela fica a leste quando estamos em Seattle. Bom, a gente podia substituir por umas cidades brasileiras aqui. É como imaginar que Porto Velho fica a leste quando estamos em algum lugar de Goiás só porque alguma coisa, né? Então a gente vai vendo como que é sempre particular isso, né? De um ponto de vista madhyamika, qualquer coisa que a gente identificar como um meio é apenas um outro extremo ou apenas outro ponto de referência. Então, meio é apenas uma forma abreviada para o fato de que não há ponto de referência de modo algum.
sejam eles extremos, um meio ou qualquer outra coisa. Aqui ele está falando na perspectiva da realidade absoluta. É importante a gente lembrar disso, porque na realidade relativa a gente bem sabe que existem pontos de referência e que é melhor que a gente obedeça a eles, senão dá ruim. Porque karmicamente a gente sente assim. Mas se a gente para analisar profundamente, vai ficando contraditório, vai ficando difícil a gente encontrar alguma coisa final ali dentro. Então aqui é como se ele desse umas pistas para a gente ir preenchendo com as situações da nossa vida, né? A gente consegue facilmente encontrar situações que elas podem ser tão banais quanto o lugar que a gente costuma sentar para fazer a refeição na nossa casa, a cadeira que a gente senta, o talher que a gente usa, ou a xícara que a gente usa, ou a meia que a gente veste, e assim por diante. É como se a gente fosse criando territorialidades que elas são reais e elas são completamente imaginárias ao mesmo tempo, porque elas não estão escritas em lugar nenhum, né? Mas ao mesmo tempo elas existem. Então aqui é como se a gente começasse a ver a forma lúdica que a gente vai vivendo a vida. Só que a gente não vê como lúdica, né? A gente vê ela como completamente concreta. Essa também é a razão pela qual os Sutras Prajnaparamita e outros textos frequentemente dizem: não ver coisa alguma é a visão suprema. Seria assim, não se fixar em coisa alguma é a visão suprema. Isso não significa, literalmente, não ver nada da mesma forma que pessoas cegas ou pessoas que estão dormindo e não veem nada. Como o Buda disse, os seres geralmente falam em ver o céu. Examine esse ponto de como que você vê o céu. O Buda ensinou que a visão dos fenômenos é exatamente assim. Ver o céu é literalmente sair para fora de casa, botar a cabeça para fora da janela e olhar para cima e ver o céu. E começar a pensar como é que a gente está vendo o céu. Fazer esse exercício. Então, o Buda propunha isso, né? A gente se perguntar, examine o ponto de como que você vê o céu. Ver o céu já parece difícil, né? Mas é um exercício super bonito. Tem algumas áreas de retiro, especialmente no budismo tibetano, que eles chegam a... existem casas de retiro que elas têm como que clarabóias. Elas têm espaços que a gente possa fitar o céu, né? Porque a contemplação do céu ela é muito importante. Seja durante o dia, seja durante a noite, né? Então o próprio Buda estimulava isso. Então ele diz assim: o que eu realmente estou vendo quando eu digo eu vejo o céu? Supor um céu azul. Podemos dizer, bom, é essa expansão azul. Então a gente olha o céu azul. Então tomamos o céu como algo azul lá em cima de nós. Mas a gente sabe que não tem tal coisa azul lá em cima. Estamos olhando para um vazio que aparece para nós na Terra como azul devido a certas condições. Assim que olhamos para a Terra do espaço sideral, não há céu azul algum, como que a imagem desses satélites, né? Ou de alguma nave dessas, né? E lá em cima o céu não é azul. Dessa forma, o céu ele é um exemplo de algo que aparece de certa forma, mas o que estamos de fato olhando é algo completamente diferente. Por isso, quando pensamos sobre o que significa ver o céu, significa ver aparência e vacuidade em união. Quando vemos o céu, o que estamos vendo, na verdade, é o espaço,
mas não podemos ver espaço, porque espaço é ausência de qualquer coisa. Se vemos alguma coisa, não a chamamos de espaço, chamamos de alguma coisa. Se há alguma coisa, não há espaço algum naquele lugar. O espaço está literalmente ocupado. No caso do céu, o espaço geralmente aparece azul, mas às vezes ele pode aparecer vermelho. Imaginar um pôr do sol avermelhado, ou alaranjado, ou amarelo, ou roxo, no entardecer ou amanhecer, ou branco, ou cinza quando tiver nuvens, ou até mesmo verde com a aurora boreal. Mesmo assim, ainda é o mesmo espaço. Então depende muito de onde a gente está para a gente estar vendo o que a gente está vendo. O que ele está tentando mostrar para a gente é isso. O que a gente está vendo é totalmente inseparável do lugar de onde a gente está vendo. Então aquilo é verdadeiro, mas ao mesmo tempo não é absolutamente verdadeiro. Porque se eu troco de lugar, eu vejo uma outra coisa. Mesmo assim, ainda é o mesmo espaço. Então, isso é uma forma de falar da coemergência, é uma forma de falar da não dualidade, aqui usando o céu. Da mesma maneira, quando vemos uma mesa, embora sua aparência seja baseada em tendências habituais de reificação mais fortes, se perguntarmos aos físicos quânticos, eles também dirão que quando olhamos para uma mesa, estamos basicamente olhando para o espaço, que é uma viagem de se pensar, mas pois é. É com certeza, é com certeza. Porque a noção de certo e errado, ela fica borrada, né? Porque não tem mais como a gente argumentar certo, é, certo e errado como sendo absolutos, né? É como se daquele lugar é o que está sendo visto. A gente só pode ajudar a ver mais. Como é que a gente faz para ver mais do que a gente está vendo? Porque quanto mais estreita for a visão, o potencial de sofrimento é maior. Quanto mais estreita, né? Porque é literalmente estreito, ou seja, é muito pequeno, a chance de dar ruim é gigante, porque é muito pequenininho. Então a chance de dar ruim é muito grande. Quanto mais aberta a visão, mais ampla, mais espaço ela tem para acomodar as coisas. É a própria, é como se fosse um espelhamento da nossa própria relação com o tema do espaço também. Porque, por exemplo, a gente hoje é como se estivesse um pouco na moda a gente dizer que não tem tempo, porque a gente está ocupado, parece que virou uma espécie de luxo, né? A pessoa está dando certo na vida, ela não tem tempo para nada, ela está super ocupada, né? Aí é muito interessante, porque quando de repente vem um diagnóstico de uma doença, vem alguma situação que a impermanência escancara, de repente pode ser que aquele espaço apareça. Aí a pessoa se dá conta que aquele espaço ele sempre teve lá, mas a gente não tinha como ver, a gente não conseguia enxergar, mas o espaço sempre teve disponível, mas era como se a gente, do lugar que a gente estava, não dava para enxergar. Agora a gente enxerga, né? E é interessante como que a gente, em momentos que a nossa mente está muito estreita, qualquer coisa a mais que cair do nosso colo, a gente tem a sensação que vai explodir. Mas que se a gente está um pouco mais equilibrado, está um pouco mais relaxado, a nossa capacidade de metabolizar coisas que vão desencaixando é como se a gente encaixasse aqui, encaixasse ali e a coisa fosse andando. Não está tão estreito, né? Então ele está mostrando como que isso é relativo.
como que depende de onde a gente está, né? Interessante. Aí, no caso aqui do texto, vem agora então essa parte das perguntas, né, que eu vou sugerir vocês lerem com calma depois, né, dentro do próprio livro, e porque ele trata de uma gama de tópicos assim, né, que diferem um pouquinho, e a gente passa então para a página 147, porque agora a gente como que continua a, a, a própria estrutura do Sutra do Coração, né? Onde ele diz ali: todos os elementos do nosso corpo e da nossa mente são como o espaço. Então ele faz essa conversa toda para concluir nisso. Todos os elementos do nosso corpo e da nossa mente são como o espaço. Isso finaliza a nossa discussão sobre a profundidade em 4 aspectos. Forma é vazio, vazio é forma. Vacuidade não é diferente de forma, forma não é diferente de vacuidade. Apesar disso, essa profundidade em 4 aspectos não se aplica apenas à forma e à vacuidade, mas também aos 4 skandhas restantes, de sensação, discriminação, formação mental e consciência. Portanto, o Sutra do Coração continua. Da mesma forma, sensação. Aqui está como discriminação, né? A gente usa percepção, mas é a mesma coisa. Formação mental e consciência também são vacuidade. Quando entendido de forma adequada e completa, a breve explicação forma é vazio, vazio é forma, já abrange todos os fenômenos. Porém, para aqueles que precisam de explicações mais detalhadas, o mesmo princípio pode ser aplicado aos outros skandhas, como o das sensações. Aí ele faz um comentário que eu acho muito interessante aqui, né? Então agora a gente começa a olhar sensação, percepção, formação mental e consciência. Ele diz assim: sensação provavelmente é de longe o maior escândalo dos ocidentais, enquanto que no Oriente ele é bem pequeno. Eu diria que não só na Ásia, né, mas se a gente for olhar todas as civilizações de não origem europeia, o escândalo da sensação, da forma como ele é entendido hoje, ele não é necessariamente o que tem mais densidade. É uma forma interessante de olhar, porque é uma forma crítica da gente pensar a própria forma dessa sociedade, da cultura como a gente imagina hoje, essa cultura particular, profundamente de origem europeia, capitalista, branca, né? Em que ela vai produzir uma forma de vida que procura como que maximizar as sensações, né? Então, as sensações gustativas, por exemplo, né? O refinamento cada vez maior do, da capacidade da gente ter sabores e da gente ter sensações táteis, né? E vai produzindo uma, uma cosmologia da vida, né? Que quanto mais confortável for o sofá, quanto mais silencioso for o ar-condicionado, quanto mais climatizado for alguma coisa, quanto mais saborizado for a água, e quanto mais acústica for assim alguma coisa, então vai chegando num nível de sofisticação, né, de complexidade para produzir sensações, mas sem necessariamente ter uma profundidade de como que isso de fato está operando, né? E isso vai como que se tornando a sensação de que a vida é por aí mesmo, né? O que é uma loucura tremenda. Então ele vai dizer em outras culturas, em outras formas de viver, de sentir, de pensar, o escândalo da sensação ele não funciona da mesma forma. Não que não seja importante, não exista, mas é como se a vida ela funcionasse diferente, né? Isso é muito interessante. Então, as sensações elas são muito poderosas, elas são muito importantes para a gente mergulhar, né? Quando a gente olha os 12 elos da originação dependente,
quando a gente lembra do Satipatthana Sutra, né? O Buda dando longas explicações sobre o skandha da sensação, como que a gente lida com uma sensação boa, prazerosa, né? Aí o Buda dizendo, aí as sensações agradáveis surgem, a gente contempla a sensação agradável como uma sensação agradável. Mas como que no samsara também é difícil fazer isso, porque a gente chega num lugar e a gente tem uma sensação agradável, a gente pensa, nossa, eu vou me mudar para cá. Como é que faz para viver aqui? A sensação, ela pode rapidamente se tornar o eixo da vida, né? A gente seguir as sensações. Então aqui é uma forma disso, né? Sensação, percepção, formação mental, consciência, né? Então ele diz, tem as sensações, aí vem a discriminação. Discriminação se refere especialmente ao nível conceitual de fazer distinções entre coisas ao discriminar suas características, como grande, pequeno, bom e mal, que é como se fosse quase um comentarista interno que a gente tem, né? Que fica dando pitaco, né? Diz, isso aqui não foi bom, isso aqui foi melhor. Se melhorar isso aqui, quem sabe fica parecido com aquele lá. Então a gente tem um comentarista interno que não descansa, né? O escândalo da formação mental, inclui todos os fatores mentais que não estão contidos no segundo, terceiro e quinto skandhas, como aqueles que sempre acompanham qualquer estado de mente, as aflições primárias e secundárias, os fatores mentais virtuosos. E os fatores mentais virtuosos. Aqui é uma forma de falar das estruturas kármicas, né? E o escândalo da consciência, ele consiste nas 6 ou 8 consciências supramencionadas anteriormente, né? Todos esses skandhas, eles são iguais no sentido de que eles são inseparáveis da vacuidade. Isso aqui é muito interessante. Aí ele diz, olha, o Buda, ele oferece para a gente 5 skandhas como uma lista de fenômenos para a gente não se perder no meio de nenhum deles. Podemos concordar que forma é vacuidade e vazio é forma. Mas o que dizer das sensações que parecem ser muito mais vívidas e reais? As sensações são muito interessantes, porque as sensações, elas nos fazem nos sentir vivos, né? Então a gente está meio anestesiado, assim, meio quase morrendo, aí de repente a gente chega num lugar, a gente encontra alguém, a gente ouve uma música, a gente ouve uma história, a gente se apaixona, alguma coisa, a energia aparece, tem uma sensação, a gente se sente vivo. E a gente tem quase que um paralelo que a gente faz. Nossa, eu estava morto, agora eu estou vivo. Então tem uma sensação, a gente sente a pulsação do corpo, a gente sente os pelos do corpo arrepiarem, a gente sente tudo. Isso é muito interessante. Como que isso é vacuidade? Onde é que a vacuidade se insere dentro desse contexto, né? Então aqui, quando ele comenta isso do Buda, é como se o Buda estivesse dando uma lista de exercícios para nós, porque é como se a gente começasse com uma estrutura quase que didática de olhar para as coisas, mas as coisas produzem sensações em nós. As coisas, elas não são simplesmente cinzas. Às vezes elas até parecem que não produzem sensações porque elas estão paradas, mas se alguém vier levar aquilo embora, a sensação brota na hora. Então não é que não tem uma sensação, que eu só estava quieto, mas a sensação kármica estava lá. É só alguém encostar, a sensação aparece. Então as sensações Vedana é um ponto muito delicado para a gente olhar. A gente não vai conseguir mergulhar nisso hoje, né? Aqui ele está apresentando agora os outros skandhas, né? A gente ficou um tempo olhando forma, agora tem sensação, percepção, formação mental, consciência. O que falar das sensações? Ou a gente pode pensar que a nossa consciência ela não é vazia, porque enfim eu estou aqui. Cada skandha, por sua vez, tem muitas subdivisões.
de modo que eles são como listas detalhadas para a nossa existência psicofísica, tanto em termos do corpo como da mente. Na abordagem fundamental do budismo, os skandhas são usados em especial para verificar se tem uma existência, uma essência pessoal verdadeiramente existente em algum lugar dentro do nosso corpo ou da nossa mente. Para não fazer isso apenas num nível grosseiro, mas também num nível sutil, podemos percorrer todas as subdivisões dos 5 skandhas e não esquecermos nenhum constituinte da nossa existência. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, uma forma é a gente se aproximar dessa visão através de uma conversa como essa, através de uma leitura, através de um raciocínio, através de uma contemplação aqui e ali, e pensar, isso faz sentido, isso é legal, pô, massa aquela visão que eu ouvi, faz sentido. Só que a gente vai se dar conta que a gente tem estruturas kármicas que a gente não consegue calcular a profundidade da nossa fixação a elas, ou quanto que elas comandam as nossas vidas. Para a gente poder atravessar, iluminar isso, a gente vai precisar fazer prática. Quando a gente for fazer prática, a gente vai precisar de roteiros. Esses roteiros significam um mapeamento de como atravessar o karma, de como atravessar a ignorância. Por isso que ele começa a colocar aqui, né? São como que listas de exercício. Essas listas de exercício elas são interessantes porque são mapeamentos de regiões kármicas que a gente talvez por força própria não descobriria. Então o Buda foi lá e mapeou isso. Ele disse, olha, a gente tem karmas com sensações. Aí tem uma lista. E a gente, nossa, é verdade. Olha isso aqui, que maluco. A gente começa a olhar. A gente vai tendo acesso a essas listas, então a gente vai tendo material para poder contemplar. Aí ele usa uma analogia aqui e a gente conclui essa parte de hoje, né, para a gente poder conversar um pouco. Ele diz assim: esse processo ele é um pouco parecido com a procura de uma chave na nossa casa. A nossa casa, por exemplo, ela pode ter vários cômodos, que são como 5 escadas. Assim, a gente percorre todos os cômodos e procuramos a tal da chave. Se a gente não achar a chave, a gente percorre todos os cômodos da casa de novo e também procura em todos os armários, todas as gavetas, procura embaixo da cama e assim por diante, que são como as subdivisões dos 5 escandas. Então a gente deu uma olhada e não encontrou. Aí diz: não, mas espera aí, você nunca viu que tem uns compartimentos ali? Tá cheio de gaveta e tem um monte de prateleira, aí tem um monte de detalhe. Aqui é um mapeamento disso. Uma vez que tenhamos verificado muitas vezes cada cantinho da nossa casa, não tenhamos achado a chave, pode ter certeza que ela não está dentro de casa. Da mesma forma, a gente procura pela nossa essência pessoal nos 5 escandas. E quando não encontramos em nenhum lugar, a gente tem que concluir que não há tal essência pessoal de modo algum, porque a nossa essência pessoal ou ego não pode estar em nenhum outro lugar além do nosso corpo ou da nossa mente. Não estaria no nosso carro, por exemplo. Se bem que a essência pessoal de algumas pessoas pode realmente estar no carro delas, eu acho. O ponto dos 5 escandas é nos dar uma lista exaustiva de lugares para procurarmos a nossa essência pessoal. Que é uma forma de olhar como que, especialmente em algumas escolas do budismo, tem essa busca, né, da essência pessoal e não se encontra como alguma coisa. Ao contrário do exemplo da chave, em que ela ainda poderia estar no nosso carro ou em algum outro lugar fora da nossa casa, os escandas incluem todos os possíveis lugares para nossa essência pessoal. Em termos da nossa experiência, e não apenas como um conceito filosófico, como um Atman, é provável que não haja ninguém que pense
que a sua essência pessoalmente está realmente em algum lugar fora do seu próprio corpo e da sua própria mente. Assim, essa é a abordagem do budismo fundamental, no sentido de não existir nenhuma essência pessoal nos skandhas. Mas o Sutra do Coração vai ainda além. Ele não apenas afirma que não há nenhuma essência pessoal nos skandhas, mas que os próprios skandhas também não existem. Se desmontarmos a nossa casa inteira, peça por peça, e ainda assim não encontrarmos a nossa chave, podemos ter absoluta certeza de que ela não está não tá na casa. Mas aqui nós não estamos apenas procurando a chave da essência pessoal que não existe na casa dos skandhas. Estamos destruindo essa casa completamente, que é a forma mais completa de busca pela nossa existência. Que é uma forma quase simbólica de colocar, né? A gente fica buscando a nossa existência e ao invés de simplesmente provar que nada existe, né? Que a gente não existe, vamos supor, a gente vai ao ponto de ir além disso e de ver que a realidade tal como a gente imagina que ela exista, a gente não encontra. E a gente faz esse trajeto através dos 5 skandhas, né? Então, na semana que vem, a gente vai aprofundar um pouco mais isso e vai seguir dentro dos textos, seguir dentro das próprias frases do Sutra do Coração, que vai começar a olhar os fenômenos, eles não nascem, eles não morrem. Então tem umas afirmações um pouco estranhas, né, que tem dentro do Sutra do Coração, que são as linhas seguintes do Puja, né, do Prajnaparamita. A gente vai ver isso na semana que vem, né? Mas a gente ainda tem um tempo para conversar aqui. Miguel, por favor, pode falar. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem? Te ouço bem, aham. Então, esse trecho que você falou agora mais para o fim, me fez lembrar esse capítulo está no materialismo espiritual do Shogyan, sobre o desenvolvimento do ego, né? Ele explica os skandhas, né? Uhum. E enfim, eu gosto muito da maneira como ele traz essa explicação, né? Para mostrar como é que os cantos podem ser entendidos, né, os agregados. E ele diz assim, que eu achei super intrigante ele falar isso dessa maneira, porque ele fala assim que os skandhas são um mecanismo de defesa do ego muito sofisticado para nos manter na ignorância, né? Mas ele diz que o ego tem ainda meios ainda mais sofisticados para nos manter na ignorância, né? Então isso me intriga porque eu nunca entendi muito bem, né? Pensando nisso, eu acho que talvez possa ser encontrado, de algum modo, ali na roda da vida, né? Quais seriam os outros meios mais sofisticados para o ego nos manter na ignorância, né? Mas eu acho interessante a gente entender realmente que esse nosso apego a um eu, como você agora no final meio que trouxe esse aspecto, né? De nós darmos a existência a um eu, né? Darmos a existência a esse ego para justificarmos a nossa existência em vez de fazermos o contrário, né? Que é precisamente perceber que o nosso corpo e a forma como a gente vê as coisas, né? Elas não são realmente reais, não de modo absoluto, né? Você, não sei, eu imagino que você já tenha lido talvez esse Aham. capítulo, né? E eu não sei se você teria alguma explicação para o que é que seria então esse, porque ele não discorre sobre isso depois, né? Sobre o que seria esses meios mais sofisticados que o ego usa para nos manter na ignorância, né? Porque eu entendo que nos manter na ignorância é precisamente a gente ser incapaz
de conseguir ver as coisas como realmente vazias, de sermos capazes de compreender e de acessar essa dimensão, né, que é vazia, né? O Trungpa Rinpoche, ele usa uma linguagem que é um pouco dramática, né? De um ego que quer nos manter na ignorância. É como se ele estivesse tentando encontrar uma linguagem, né? Eu acho, assim, com o público com quem ele estava se dirigindo, né? E, e ele também, ele é um pouco duro, né? Ele é bastante duro, na verdade, né? De bater, assim, né? Na, no fato de que como que incansavelmente a gente fica tentando provar alguma coisa e a gente fica enredado dentro de um jogo que a gente como que não consegue desistir de jogar ele e de tentar se dar bem, né? Então é como se ele fosse um pouco ácido com isso, né? Com esse diagnóstico. E é um pouco desolador, porque é muito fácil se sentir culpado, né, quando a gente lê um texto como aquele, e praticamente impossível imaginar como que seria fazer diferente, né? Então, eu acho que, em parte, isso vem do fato de Trungpa Rinpoche ser uma emanação de Dorje Drolo. Então, Trungpa Rinpoche é uma emanação de Dorje Drolo, o que naturalmente coloca numa perspectiva irada, né? Os ensinamentos. E eu acho também que ele chegando nos Estados Unidos naquela época, final dos anos 60, início dos anos 70, contra a cultura, aqueles hippies, né, e aquela arrogância também norte-americana muito forte, ele vendo aquilo tudo provavelmente um pouco perplexo, né, então também tentando dar uma assim no meio da testa para ver se o pessoal acorda um pouco, né, então, ele sendo talvez particularmente duro com a turma, né? Então, ah, eu já vi abordagens assim, ah, eu não sei dizer se elas. É difícil dar um nome para outras abordagens, mas evitando dar nomes, é como se dissessem: bom, esse diagnóstico ele é válido, mas enfim, é o que a gente tem, é o que a gente sabe fazer. Então, é como se a gente tivesse um pouco perdoado por só saber fazer desse jeito. Basicamente, assim, a gente está perdoado por só saber fazer errado. Porque, enfim, é o que a gente sabe fazer, né? Se a gente soubesse fazer diferente, a gente estaria fazendo diferente, mas a gente não sabe, a gente não consegue, a gente tem as nossas limitações, né? Então, como se fossem abordagens menos duras, eu acho, né? Então, eu acho que eu acho que é mega importante ler Trungpa Rinpoche, né? Eu não estou diminuindo, né? Mas às vezes eu fico um pouco com essa sensação. E ah, a gente vai encontrar abordagens que elas talvez não pessoalizem tanto, no sentido de colocarem o diagnóstico de uma maneira mais impessoal, de como que surge a sensação de alguém do lado de dentro vendo alguma coisa do lado de fora, separado. Então é como se não pessoalizasse tanto numa identidade que está tentando fazer alguma coisa, mas no fenômeno do que está sendo visto, do que está sendo experimentado, está sendo sentido como separado de mim. Como que pode? Então é como se fosse uma apresentação que ela julga menos e ela tenta ela é talvez um pouco mais silenciosa e tenta produzir um recuo de convidar para uma contemplação aguda também da experiência, né? Como se ela fosse talvez um pouco quase como o Sutra do Coração, forma é vazio, vazio é forma, não pessoaliza tanto, né? Como que um ego, como que uma identidade pode estar se enrolando ou sendo um pouco grosseiro em estar preso no que acaba estando sendo preso, né? Então, na verdade, eu acho brilhante a maneira como pode ser que
Tem muita gente que veja ele como sendo duro e está certo, eu concordo que ele seja mais lirado, né? Mas eu acho que é brilhante a maneira como ele coloca aquilo assim. Está certo que certas pessoas podem achar chocante, né? Mas para mim faz Uhum, todo sentido, né? Aqui faz uhum, sentido porque conversa comigo. Eu entendo que é assim, eu sim, não consigo refutar o que ele está trazendo. Então para mim uhum, aquilo faz sentido, né? Eu fico mais curioso e interessado, né? Porque é uma linguagem comum para nós no Ocidente, totalmente incomum, é, é, mas ela faz sentido, né? Porque ele está comunicando algo extremamente profundo, né? uhum, Eu não tenho um com problema certeza, com o... Ah? com Perdão? certeza. É, né? Então, é assim, eu fico fascinado e a minha pergunta é para eu entender melhor, é assim, Uhum, essas partes que ele não explicou, né? Quando ele diz assim, que os scanners são um meio do ego para nos manter na ignorância, né? Que o ego eu entendo como seja as várias identidades que nós manifestamos, né? Isso é a maneira como eu entendo o ego, né? Mas ele quando diz ainda assim, ainda complementa dizendo que o ego usa ainda meios mais sofisticados para nos manter na ignorância, isso é, isso é assim muito impactante, porque eu fico assim me uhum, perguntando, né? E ele depois não completa, mas quando ele depois vai falando sobre os seis reinos, que é onde ele apresenta aquele macaco, né, passando uhum, pela... uhum. E eu acho aquilo impressionante, né? E aquilo também revela um pouco o que nós somos, né? A maneira como nós nos relacionamos, assim. E eu acho Uhum. isso... Então eu só perguntei, né? Porque eu nunca cheguei a entender, assim, de facto, quais seriam esses meios sofisticados e trouxe a pergunta, né? Mas obrigado aí pelo seu comentário também. Obrigado. Eu acho fascinante a linguagem dele, porque é como se ela Desafiasse a nossa inteligência, né? é como se ele conseguisse usar exemplos e palavras completamente cotidianos e comum, mas ao mesmo tempo inundar aquilo de uma profundidade que a gente nunca tinha ousado dar para aquilo, né? Então é completamente é isso, é incrível realmente a habilidade dele, né? Em outras abordagens, né? E a gente vai ver outros detalhes, assim, que ali ele não chega talvez a colocar nesse momento, mas com certeza em outros ele deve ter colocado. Em que, por exemplo, a- dentro dos 12 elos, como você mencionou rápido, né? Ali a gente vai vendo também como que a gente vai se distanciando de uma qualidade de abertura e vai progressivamente ficando mais fechado, porque cada elo que se desdobra no seguinte, ele produz uma experiência de fechamento ainda maior e ele nos faz esquecer o que a gente viveu. Então a gente é como se estivesse sofrendo de uma espécie de apagão. A gente rapidamente, por distração, por velocidade, por movimento, a gente esquece como é que a gente chegou aqui, como é que as experiências se desdobraram para que hoje eu possa estar aqui, isso ou aquilo. Tem uma experiência de apagamento, porque a experiência que eu estou vivendo, ela parece ser tão viva que ela obscurece tudo o que veio antes, né? Então são como que micro nuances que a gente pode ir olhando também, mas aqui eu estou pensando alto contigo de outras fontes, né? Em outros temas também ele coloca isso, né? Você me fez lembrar agora que ele também fala, aquele exemplo que ele dá de nós sermos como um grão de areia num imenso deserto que de repente Uhum, espicha o pescoço e aqui uhum, estou eu. Então uhum, aí nasce a separatividade, nasce a dualidade, né? E a partir daí que uhum, as coisas se começam a complicar, né? Porque a gente se uhum, vê separado do mundo, né? Eu uhum. acho aquele exemplo tão bonito, né? Porque é aí que realmente se dá esse apagão, né?
A gente Uhum. perde o contacto como sendo parte do todo e a gente se vê separado. E a partir daí a confusão só vai aumentando, né? É muito curioso, né? Mas obrigado. Valeu. Obrigado, Miguel. Oi, Francisco, por favor. Boa noite, Henrique. Sou eu que vou perguntar. Oi, Ryan. Boa noite. Gratidão. Eu achei muito interessante o exemplo que ele trouxe do céu, né? Porque o céu é realmente o espaço vazio, assim. E, por exemplo, a mesa, a gente poderia até tentar justificar que a mesa não é um espaço vazio, né? Mas o céu não tem como justificar. Mas mesmo o céu sendo um espaço vazio, reúnem-se a causas e condições e a gente constrói um objeto Ah, num é, espaço que é vazio. Então surge um objeto num espaço vazio e até com características, né? O céu é infinito, o céu é azul, e a gente pode até acreditar que o céu está em volta da Terra, assim, e construir um objeto num espaço vazio. E então, quando os sentidos eles entram em contato com as suas formas, surgem os objetos, se reúnem causas e condições e os objetos surgem. Por exemplo, uma sensação, a gente olha alguma coisa, vê alguma coisa lá no Instagram, por exemplo, surge uma sensação, porque tem causas e condições reunidas ali, e essa sensação, se a gente tentar procurar ela em algum lugar, assim, a gente não vai encontrar. Mas por causas e condições, a gente experiencia ela de uma determinada maneira mesmo em si ela não tendo alguma essência de ter alguma característica ali, mas a gente experiencia ela como tendo características. E mesmo entendendo esse processo todo funcionando assim, que aquilo surge de causas e condições, e que se a gente muda as causas e condições, aquilo pode surgir de uma outra maneira, é muito difícil experienciar a vacuidade daquele objeto ali em si, porque dependendo do objeto, aquilo pode surgir como sendo muito sólido, aquela sensação como sendo muito sólida. E essa simples compreensão, ela não é capaz de fazer com que a é, gente experiencie a vacuidade daquele objeto. é, Então a dúvida é em como experienciar a vacuidade nos objetos em si, que seja algo além da compreensão cognitiva, assim, de é, entender como experienciar é, essa vacuidade assim nos é. objetos. Essa pergunta é maravilhosa, porque ela é pergunta de praticante, né? Como é que faz, né? Sim, eu entendi, e agora, né? Essa é a pergunta. Porque tu vai ver que o que nos retira da capacidade de aprofundar alguma coisa é que tão pronto, o Instagram é perfeito, porque ele funciona na velocidade. Então a gente bate o olho em alguma coisa, instantaneamente precisa ter uma seta que nos leva para alguma coisa. A gente bate o olho e tão pronto a gente bate o olho, a sensação é como se fosse uma seta que nos arremessa para um lado, porque a gente agora fica rodopiando com a sensação e com as marcas que começam a brotar a partir daquela sensação. E isso vai como que fazendo a gente entrar dentro de um looping, de uma aceleração que rouba o espaço e a calma para a gente poder olhar de fato o que que tem ali. Então a gente precisa de shamatha, não para deixar de sentir a sensação, não é nada disso, mas é para a gente poder estar presente com a sensação. Porque o que acontece no Instagram, na vida, é que a gente olha e a gente não consegue ficar presente com a sensação, porque a gente começa a rodopiar com ela. Ela nos arremessa para algum lado, a gente entra numa aceleração e a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa com essa sensação. E aí a gente entra dentro de um processo causal que vai acelerando uma coisa depois da outra. A gente não consegue simplesmente ficar ali e aí poder penetrar no que está na nossa frente, né? Porque a gente entra dentro de uma aceleração. Então, para a gente poder atravessar, a gente precisa ter uma, um pouco de estabilidade, senão a gente não consegue. Então, pronto, a gente bate, a sensação ela nos arremessa longe e a gente começa a entrar dentro de algum looping
qualquer, kármico, né? Então isso vem da prática de shamatha. Por isso que dentro de um caminho de prática, o Prajnaparamita ele vem junto de shamatha, ele vem junto da meditação. Porque aí é como se a gente fosse progressivamente abandonando as apresentações conceituais e fosse ficando com a experiência mesmo. E aí, por isso a gente pratica, né? Aí vem junto, aí vem a meditação do Prajnaparamita. E A ela começa shamatha, com shamatha, com certeza. shamatha vai gerar esse afastamento para meio que frear o processo de originação dependente e a gente conseguir olhar profundamente a aparência e reconhecer essa vacuidade sem que seja só um aspecto cognitivo, assim, então. Não é nem que shamatha vai frear a originação dependente, mas é como se a gente não fosse junto com a originação dependente. Entende? A gente vai só observar como um A originação observador. dependente surgir não é o problema é que a gente vai junto. E aí, quando a gente vai junto, a gente não viu que foi junto. Isso é tão simples quanto a gente abrir o Instagram, quando vê, passou 40 minutos e a gente Exatamente, não pô, viu caramba. como é que foi. Então, é como se a gente... como é que está a minha atenção, né? E é muito louco, porque essas plataformas, elas funcionam na base elas funcionam na base de produzir micro atenções que vão durar segundos, microsegundos. Mas tão pronto elas produzem isso, elas têm que gerar uma outra coisa. Então, não é que elas mantêm elas mantêm a estabilidade da nossa desatenção. É assim que a gente fica pego, né? Elas não produzem uma estabilidade da atenção, elas produzem uma estabilidade da desatenção. Tu fica 5, 10 segundos em alguma coisa, tu parte para outra, e tu parte para outra, e tu parte para outra. Esse engajamento contínuo de estímulo, de energia que nos mantém em alguma coisa, né? E a gente, para poder conseguir penetrar em qualquer coisa, precisa de uma habilidade de estar presente com aquilo por mais tempo, né? Parece que está cada vez mais difícil praticar shamatha, né, assim, né? O mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais estímulos. É mais desafiador, mas não é impossível. É possível, com certeza. Obrigado, Henrique. É muito interessante de ver assim, né? Porque a gente já tem... é muito louco, né? A gente tem experiência, assim, por exemplo, a gente vai passar o fim de semana em algum lugar e não leva o celular junto. Assim, todo mundo acha que a vida melhora. É muito louco. Por quê? Porque a gente é devolvido para a gente mesmo, a gente é devolvido para o nosso corpo, para a nossa mente, para o que está acontecendo. É uma coisa um pouco insalubre isso, né? A gente vai tendo relatos assim de escolas em que as crianças agora então elas têm que devolver o celular e só pega ou no final da aula ou não pode. E aí a aula começa a ficar mais interessante, todo mundo começa a entender melhor o que está acontecendo. Por quê? Porque está ali, né? Então, estar presente é super importante. E essa habilidade de presença é com shamatha que a gente consegue, né? É, Beleza. boa sorte aí. Gratidão. Valeu, obrigado. Então tá, gente, nós vamos fazer dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lop Cho Sun Ring Lo Che Zan Lin Sa Sun Cha Pa Pel Dro Ju Cho Sun Nam Adang Vidrau Do Sung De Chu. Obrigado, gente. Obrigado, Gratidão, Henrique. Henrique.